Oi, vamos falar sobre PEN. Mário, o que é PEN? PEN é um procedimento estético injetáveis para microvasos, isso mesmo. Ele também é conhecido como escleroterapia, tá bom? Escleroterapia é um termo muitas vezes que você já escutou falar, pelo menos se você tiver aqueles microvasos e se incomode com aquilo, né? Que é inestético, né? No verão a gente não quer ficar com aqueles vasinhos na perna. É uma técnica utilizada para tratar as varizes de pequeno calibre. Então, aquelas varizes e varicoses, como algumas pessoas falam, mas é as varizes de pequeno calibre. São vasinhos ou ainda aranhas vasculares. Esse é um outro termo que também é conhecido. E esses vasinhos, eles incomodam especialmente a parte da estética mesmo, né? A gente olha e não gosta, não é bonito, não é legal, né? E a escleroterapia, ela vem para tratar dos vasinhos, para eliminá-los. As varizes são pequenos vasos sanguíneos dilatados na pele que aparecem principalmente nas partes das pernas, mas existem pessoas que têm nas coxas também, um pouco mais para cima, mas especialmente na parte mais inferior, na parte mais de baixo, nas partes das pernas mesmo. A glicose, ela é a substância utilizada na escleroterapia e ela faz o tratamento do vaso, ela faz com uma irritação no vaso, promovendo assim uma reação inflamatória neste vaso. Né? É uma reação inflamatória controlada na parede dos vasos, fazendo com que a parede dos vasos se contraia, que ela abra e que ela feche. E quando ela fecha, ela desapareça. Então, a gente consegue eliminar os vasinhos dessa forma. E o organismo absorve esses vasinhos até 15 dias depois da aplicação. Então, por isso que a técnica de escleroterapia, ela não te dá o resultado na hora. Tu vai aplicar e tu tem que esperar em torno de uns 15 até 30 dias para o vasinho desaparecer completamente. Após a aplicação, o sangue não volta a passar novamente nos vasos, o que evita a formação de novos vasinhos. Mas, Mari, como surgem as varizes? As varizes surgem principalmente nas pernas, devido a alterações que ocorrem nos vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Elas ocorrem quando as válvulas das veias, que são responsáveis por fazer o direcionamento do fluxo sanguíneo em uma única via, em uma única direção, que é a direção contra a gravidade, não funcionam corretamente. Ou seja, os nossos vasinhos, eles têm válvulas, né? O vasinho passa aqui no meio e a válvula fica abrindo e fechando para o fluxo do sangue passar. Então, isso faz com que o sangue é empurrado para cima, né? Fazendo com que ocorra o fluxo sanguíneo no nosso corpo. Por causa da gravidade, a gente tem essa dificuldade dos membros inferiores das pernas de levar o sangue para cima. Então essa válvula, ela faz com que empurre o sangue e o sangue vá para cima, tá bom? Quando essas válvulas não funcionam corretamente, o sangue acaba acumulando dentro desse pequeno espaço entre uma válvula e outra, fazendo com que ocorra a formação das varizes. Isso resulta no acúmulo de sangue no meio das veias, levando também ao aumento do tamanho das veias e o desenvolvimento de varizes. As varizes venosas está presente em média de 30 a 40% da população brasileira, sendo que a maioria são mulheres. Existem dois tipos de varizes, as chamadas primárias, que aparecem e são influenciadas pela tendência genética, tendência hereditária, e aí eu te coloco uma coisa, se a tua hereditariedade, se a tua genética vem do teu pai, tu tem uma predisposição ainda maior de ter as varizes, as microvarizes, do que comparado à mãe. E existem também as varizes chamadas secundárias, que aparecem por doenças adquiridas ao decorrer da vida, sendo com tratamento um pouco mais difícil. As telangiectasias, como a gente também conhece, especialmente esses vasinhos que ficam aqui dilatados, especialmente no rosto,
são dilatações dos capilares, artérias e veias menores do que 2 milímetros de calibre e tem uma disposição linear ou sinuosa, podendo formar emaranhados e ter um aspecto aracneiforme, ou seja, aranhas vasculares, ou retiforme, ou seja, formando uma rede. Eventualmente, elas aparecem com dilatações puntiformes, que são um emaranhado com várias veias, várias varizes. As microvarizes são pequenos vasos dilatados, tortuosos, situados abaixo da pele, na gordura dos membros inferiores. Tem dimensões entre 2 e 5 milímetros, sendo de calibre intermediário entre as varizes e as telangiectasias. Mari, por que o vasinho volta? É importante ressaltar que a escleroterapia, ela não é um tratamento definitivo para as varizes, para os vasinhos, tá? Novos vasos podem surgir a qualquer momento. Ela é eficaz no tratamento dos vasinhos e varizes existentes, porém ela não previne o surgimento de novos vasos, tá? Então, se você tem uma tendência a ter o aparecimento, você tem que estar sempre secando, né? A gente tem que estar sempre fazendo esclero ou secando, como a gente costuma falar. Sim, para evitar o surgimento, tenha um hábito de vida saudável, não seja sedentário, faça alguma atividade física, especialmente fortaleça suas panturrilhas, isso mesmo, porque ela ajuda e ela é essencial para o retorno venoso. Utilize meia de compressão, né, as meia calça de compressão e evite a exposição solar excessivamente, tá? Mari, por que o vasinho volta? É importante ressaltar que a escleroterapia, ela não é um tratamento definitivo para as varizes, para os vasinhos, tá? Novos vasos podem surgir a qualquer momento. Ela é eficaz no tratamento dos vasinhos e varizes existentes, porém ela não previne o surgimento de novos vasos, tá? Então, se você tem uma tendência a ter o aparecimento, você tem que estar sempre secando, né? A gente tem que estar sempre fazendo esclero ou secando, como a gente costuma falar. Para evitar o surgimento, tenha um hábito de vida saudável, não seja sedentário, faça alguma atividade física, especialmente fortaleça suas panturrilhas, isso mesmo, porque ela ajuda e ela é essencial para o retorno venoso. Utilize meia de compressão, né, as meia calça de compressão e evite a exposição solar excessivamente, tá? O que estimula o surgimento das varizes? Em primeiro lugar, tá a predisposição genética ou hereditariedade. Se os teus pais têm varizes, tu tem uma predisposição a ter varizes. Como no meu caso, o meu pai e minha mãe, os dois têm varizes. O meu pai já fez cirurgia, minha mãe tem microvarizes que a gente está tratando e eu também tenho, né? Eu tenho uma predisposição genética, os meus pais têm, eu também tenho, eu peguei essa parte deles, né? E eu já tenho isso, assim, eu tenho uma predisposição ao surgimento, isso desde muito nova eu faço a escleroterapia, né? Hoje eu me aplico a escleroterapia, tá? Especialmente, tá, essa parte da predisposição genética, especialmente se for a parte paterna. Se o seu pai tem a predisposição genética, é muito maior, você tem muito mais risco de desenvolvimento, ver as varizes, tá? Em segundo lugar, a ocupação, ou seja, ficar muito tempo sentado ou muito tempo em pé. A gente tem que estar, não pode ficar nem muito tempo sentado e nem muito tempo em pé. Sempre fazendo exercício, uma caminhada legal, mas muito tempo em pé parado no mesmo lugar, isso não é legal. Caminhando é legal, tá? Gravidez pelas mudanças hormonais no corpo que ocorre essa época, essa fase, né? Pelo aumento do volume sanguíneo e pela pressão exercida no útero para os membros inferiores, né? Isso faz com que aumente o surgimento das varizes nesta fase da vida. A alimentação, o consumo de alimentos muito calóricos, muito carboidrato,
muito corante, conservante, muito açúcar faz com que também aumente o surgimento das varizes. Envelhecimento, pois com o passar dos anos, né, as nossas veias, elas perdem a elasticidade natural, o que pode afetar a eficiência das válvulas venosas e podem aumentar as varizes. Sexo, onde as mulheres são as mais afetadas devido às flutuações, ou seja, as mudanças nos níveis do estrogênio, especialmente ao longo do mês que ocorre, tá? Sendo que 70% das mulheres com idade acima de 40 anos apresentam a presença de veias, de varizes, de telangiectasias. Vale lembrar que na gravidez, como a gente já comentou, mas na menstruação, na menopausa e com o uso de contraceptivos orais, aumenta também o risco, o surgimento das varizes. Obesidade pelo excesso de peso, que coloca a pressão adicional nas nossas pernas, das veias das nossas pernas, dificultando o retorno venoso, retorno do sangue para o nosso coração, favorecendo assim o surgimento das varizes. Além desses fatores mencionados, a gente tem a exposição excessiva ao sol, porque o sol excessivamente, a gente se expondo excessivamente a ele, faz com que as paredes dos vasos elas fiquem mais delicadas, mais sensíveis, tanto que uma pessoa que se expõe ao sol durante muito tempo, ela tem hematomas com muito mais facilidade, tá? Além disso, o uso de roupas muito apertadas, o que dificulta o fluxo sanguíneo no corpo, também favorece o surgimento das varizes. A cada quanto tempo eu posso fazer uma outra sessão? Depois de feita a sessão de escleroterapia, o vaso demora cerca de 15 dias para esclerosar, ou seja, para fazer o que ele tem que fazer ali e fazer com que o vasinho desapareça por inteiro. Ou seja, a variz pode levar até 30 dias para desaparecer completamente. Para ser feita uma nova sessão e ser realizada uma nova sessão, o esperado é em torno de 20 a 30 dias, né? O que permite do corpo da gente absorver, né? E eliminar todas as varizes e para a gente conseguir ver o que não secou ainda e o que falta para terminar de fazer as sessões de escleroterapia. Quais são os cuidados após a aplicação de PEN, da escleroterapia? No dia seguinte à sessão de escleroterapia, use roupas confortáveis, não use salto alto. E aqui eu quero te falar uma coisa. Quando você vier fazer uma sessão de escleroterapia, utilize roupas confortáveis também. Roupas mais soltinhas, mais confortáveis. Além disso, traga a meia calça para te aplicar aqui na clínica, você colocar aqui na clínica e sair já com a meia calça. Isso vai favorecer bastante, vai diminuir a quantidade de hematomas, que é normal ficar com vários roxinhos, mas se você utilizar a meia calça vai dar um up aí, você não vai ficar tão roxa depois, tá? Evite também fazer depilação um dia antes e não passar cremes no dia da aplicação. Após o procedimento, faça uso das meias calças ou faixa de compressão de 4 a 6 horas após a aplicação. Não pratique atividade física por pelo menos uns 3 dias, se possível. Evite atividades que necessitem ficar muito tempo em pé, muito tempo sentada, tá? Sentada, você tem que ficar com as perninhas horizontais assim, tá? Não pode ficar com a perna para baixo. Então, senta e pega uma outra cadeirinha para botar a perna para cima. Principalmente isso no dia da aplicação. Evite banhos muito quentes, não vá para o sol, porque você pode ficar com a pele manchada, porque você vai ficar roxa, é normal ficar roxa, até os roxinhos saírem, tá?
o que pode levar em torno de 20 dias. Por isso que essa época do ano, que é a época do inverno, é a melhor época de se fazer a escleroterapia. Exercícios que evitam a formação de varizes. Gente, você já escutou falar que as suas panturrilhas são o segundo coração? Pois então, isso porque as nossas panturrilhas, elas têm uma importante função, que é auxiliar e fazer com que o sangue que está lá embaixo nas nossas pernas venha e volte para o nosso coração. Então, as nossas panturrilhas, elas têm que estar fortalecidas para que isso aconteça. Então, fortaleça as panturrilhas com agachamento, com qualquer tipo de caminhadas, corridas, qualquer tipo de atividade, o ciclismo, a natação, qualquer tipo, e a academia mesmo, com pesado, com prancha também dá para fazer, especialmente o agachamento, qualquer tipo de atividade física que você vá estar trabalhando a panturrilha e vai sentir ela queimar. Você tem que fortalecer a panturrilha. Se você tem problema com varizes, fortaleça a sua panturrilha. Ela é o seu segundo coração e ela vai estar auxiliando a bombear, a levar, ela é uma bomba na verdade, literalmente. Ela vai estar auxiliando a bombear o sangue lá de baixo das nossas pernas para o nosso coração. Então, trate bem e fortaleça a panturrilha, pratique atividade física que vá trabalhar as nossas panturrilhas, como por exemplo, caminhada, natação, ciclismo, alongamento das pernas, levantamentos das pernas, exercícios aeróbicos de baixo impacto. Todos eles são bem-vindos para estar fortalecendo esse nosso segundo coração.